continuidade ao assunto de sistema de numeração binário. Vimos um pouco o que significa esse sistema e como o computador entende ele. Agora nós vamos entender sobre os múltiplos do sistema binário. Como é que se dá esses múltiplos, como você consegue entender os tamanhos, ajustar os tamanhos para a grandeza, para a unidade de medida adequada. E a gente vai entender isso através dessa tabela. Essa tabela, ela mostra a proporção que temos no sistema de numeração binário. Como foi dito anteriormente, a menor unidade do sistema binário é o bit, que pode ser 0 ou 1. O conjunto desses bits vão formar outras unidades, como mostra na tabela. Falei também que o sistema binário ele usa a base 2 como forma de você fazer essas conversões. Então, quais são as regras que devem ser levadas em conta na hora de você fazer essa conversão das grandezas no sistema binário? A primeira regra é que a cada 8 conjuntos de bits vai formar uma unidade chamada de byte. Então, por exemplo, se você tem 32 bits consecutivos, sequências de zeros e uns, 32 sequências de zeros e uns, você pode dizer que essas 32 sequências de zeros e uns, ela equivale a 4 bytes. Por quê? 8 bits não é 1 byte? Então, 32 bits é só você pegar 32 dividir por 8. 8 vezes 4, 32. Então, 32 bits vai equivaler a 4 bytes. Se for 16 bits, vai ser 2 bytes. Se for 64 bits, vai ser 8 bytes. E assim por diante. E 1 byte, ele representa essa expressão matemática, que é 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 significa 1. Então, 2 elevado a 0 é igual a 1. Qualquer operação que você fizer na base 2 elevado a qualquer coisa vai dar o resultado em bytes. Próximo caso, você conseguiu converter os bits em bytes, mas você viu que tem uma grande quantidade de bytes. Então, você pode converter essa quantidade de bytes em uma unidade maior do que os bytes, que é chamado de kilobyte. Então, qual é a regra para fazer essa conversão? A cada 1024 bytes, você tem o equivalente a 1 kilobyte. 1024 bytes é a mesma coisa que 2 elevado a 10. Se você fizer esse cálculo aqui, 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, vai dar 1024. Então, 2 elevado a 10 é igual a 1024 bytes, que é equivalente a 1 kilobyte. Você tem 2048 bytes, é a mesma coisa de você dizer que tem 2 kilobytes. Se você tem 4096 bytes, é a mesma coisa de você dizer que tem 4 kilobytes. E assim por diante. E aí você vai continuando a tabela, obedecendo as grandezas, de acordo com como na tabela está dizendo. 2 elevado a 20 já é na casa dos megabytes. E 2 elevado a 20 equivale a 1024 kilobytes, ou 24 kilobytes vezes 1024 kilobytes vai dar o resultado que, se eu não me engano, é 1 milhão de bytes. 2 elevado a 20 é igual a 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10. Quando eu tenho uma expressão de 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10, você conserva a base, porque é a mesma, e soma os expoentes. Então, 10 mais 10, 20. 1024 bytes vezes 1024 bytes. Vai ser equivalente a 1 megabyte. Então, a cada 1024 kilobytes, você pode transformar ele ao equivalente a 1 megabyte. A cada 1024 megabytes, você tem o equivalente a 1 gigabyte. A cada 1024 gigabytes, a 1 terabyte, e assim por diante. E você pode observar que vai aumentando de 10 em 10. A cada grandeza aumenta 10 no expoente do cálculo da exponenciação. Então, para ficar mais prático para vocês entenderem. Aqui é a menor grandeza, a menor representação no binário, e aqui é a maior representação no binário. Quando você quer sair da menor representação para a maior representação, como nesse caso aqui, você quer descer essa tabela, sair da menor unidade para a maior unidade, você vai ter que fazer o quê? Dividir.
Quando você está na maior unidade e quer transformar para a menor unidade, você vai ter que multiplicar. A regra básica é essa. Então, por exemplo, se eu tenho bits e eu quero mudar para bytes, eu vou ter que dividir por 8. Então, você vai fazer a divisão aqui por 8. Se você tiver, mesmo assim, que ainda dividir, que ainda quiser converter de bytes para kilobytes, você vai ter que dividir não mais por 8, e sim por 1024. Então, divide por 8 no primeiro momento e no segundo momento divide por 1024. Mas eu não quero em kilobytes, eu quero em megabytes. Aí você faz outra divisão por 1024. Aí você vai fazendo a divisão por 1024 até chegar na unidade que você deseja. Se for ao contrário, você vai fazer o processo inverso. Em vez de dividir, você vai multiplicar. Então, se eu estou bem aqui em gigabytes, eu quero ir para bytes, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por 1024, pego o resultado dessa multiplicação, multiplico por 1024 de novo, pego o resultado dessa multiplicação e multiplico por 1024 de novo. E aí você vai conseguir converter de gigabyte para bytes. Se você quiser de gigabyte para bit, é só no final aqui você multiplicar por 8 e não por 1024. Sempre de bit para bytes, ou é dividindo por 8 ou é multiplicando por 8. Então, sobre o armazenamento. A capacidade de armazenamento de um computador é medida em termos de bytes. 1000 bytes, na realidade, significa 1024 bytes ou 2 elevado a 10, como eu mostrei na tabela, que compõe a 1 kilobyte. Então, ele está descrevendo como é que é representado isso. O kilobyte era a medida comumente utilizada para a capacidade de armazenamento dos PCs. Com a evolução da informática, hoje o kilobyte ele é um tamanho insignificante comparado que às informações que nós utilizamos hoje. Hoje um kilobyte não é nem uma música. Música é na casa dos megabytes. Um exemplo aqui, ó, assim, quando alguém diz que tem um PC tem 640K de memória, quer dizer que a máquina tem uma capacidade de RAM interna 640 kilobytes. Eles botam normalmente o K para representar de quilo ou KB para representar kilobyte. Os PCs atuais têm armazenamento na casa de 2 GB ou terabytes. Então, o que representa esses gigabytes? É 2 elevado a 30 ou mais de 1 bilhão de bytes, como tem aqui na tabela. 2 elevado a 30 gigabytes ou 1 bilhão de bytes. Aqui a pergunta, qual a capacidade no HD de CD? Depende do modelo, mas os CDs ROMs, né, são utilizados para gravar as músicas, principalmente essas bandas de música, elas gravam CDs, elas têm em média 700 megabytes de tamanho. E o HD varia, tem de 128 GB até 5 TB. Você consegue encontrar HDs. Sobre o processamento, como você pode medir o desempenho da CPU do computador? CPU que eu falo é o dispositivo responsável para processar as informações. Então você pode fazer essa medição. Não é somente essas as medições, mas eu selecionei aqui as mais importantes. Mas tem outras também que são fundamentais, que se elas não tiverem um desempenho de acordo com os demais, ela vai influenciar no desempenho e vai provocar lentidão por conta desse gargalo. Então, como você vai medir o desempenho de uma CPU? Você pode medir através do clock, você pode medir através dos núcleos, você pode medir através do barramento e você pode medir através da cache. Foram esses que eu selecionei. Aí a pergunta que eu posso fazer para vocês é a seguinte: o que é mais importante, um processador com clock elevado ou um que possui mais núcleos? Essa pergunta vai depender. Não tem uma afirmação única e exata. Outra pergunta que pode ser feita é por que os processadores de núcleos múltiplos têm clocks mais baixos? Na verdade, os processadores, para vocês entenderem essas duas perguntas, vocês vão ter que conhecer o que é clock e o que é núcleo e sua diferença. Então, o que é o clock? O clock é um dispositivo físico que está conectado dentro da CPU e ela é responsável para fazer o quê? Calcular a frequência com que esse processador consegue executar as tarefas. Ele é como se fosse um medidor. Então, com esse medidor, ele consegue verificar a velocidade de execução desse processador
e as atividades que ele consegue realizar. E a unidade de medida que é utilizado para fazer essa medição do clock, que significa relógio em português, é a unidade de Hertz. Sim, se um processador trabalha a 800 Hz, por exemplo, significa que ele é capaz de lidar com 800 operações por clock por segundo. Aí um exemplo de processador que consegue, que tem um clock e ele mediu o seu clock, é um exemplo Intel Core i5, e foi o clock dele verificou que ele possui 2,8 bilhões de ciclos por segundo, ou 2,8 GHz. O núcleo, que em inglês significa core, ele é responsável para fazer o quê? Para dividir essas tarefas, que essas tarefas possam ser divididas e possam ser executadas de forma paralela ou simultânea. Então existem vários tipos de processadores com núcleos, com um único núcleo, com 2 núcleos, 4 núcleos, 8 núcleos e assim por diante. Mais núcleos o processador tiver, mais ele vai ter uma característica de multitarefa. O que é característica de multitarefa? É a capacidade de um dispositivo poder realizar mais de uma atividade simultaneamente. Esse tipo de divisão, além de melhorar o desempenho do computador, ele também melhora o consumo de energia, porque ele divide nas tarefas, há menos sobrecarga de trabalho. Um exemplo que posso falar para vocês, banco, por exemplo. Se o banco ele possui apenas um caixa de atendimento, toda a demanda que ele vai receber, o banco vai receber, vai ter que passar por ele. Por mais que ele seja um excelente funcionário, ele não vai dar conta de atender toda a demanda daquele banco, ainda mais se for um banco que possui muitos usuários. Então, o que é que acontece? Eles pegam e contratam mais funcionários para fazer esse papel de atendimento do caixa. Então, em vez de ter um único atendente, vai ter 4 ou 8 atendentes. Atendimentos vão ocorrer de forma mais rápida e vai otimizar o processo e fazer com que todos os clientes possam ficar satisfeitos e não ter que ficar esperando horas e horas até ser atendido. A mesma ideia se vale para os processadores, os computadores. Se você tem um processador que ele tem vários núcleos, você consegue atender várias atividades. Existem atividades que são curtas, que são leves, são pequenas, não exigem tanto. Já tem atividades que exigem maior trabalho, são mais trabalhosas de se realizadas. Então, existem programas, execuções de todos os tipos. E aí, o que é que eles fazem? Eles criam vários núcleos, onde com clocks diferentes, cada núcleo, e cada atividade de execução vai ser direcionada para o seu núcleo mais adequado. Então, se você tem atividades mais pesadas para o computador, ele vai direcionar para os núcleos desse processador mais potentes. Se ele tem atividades mais leves, ele vai direcionar para outros núcleos que são mais leves. E assim todos vão poder ser atendidos e ficarem satisfeitos. Isso facilita na otimização das atividades do seu uso. Além dessas informações que eu citei para vocês, também podem ser levadas outras informações, como também a tecnologia utilizada na memória RAM, a velocidade que ela consegue chegar, a tecnologia que é utilizada no HD, a velocidade que ele consegue chegar também, a dissipação de calor do processador e dos componentes, influencia também no desempenho. O consumo de energia, quando o processador ele tem um consumo de energia alto, pode ser que em determinada situação ele não seja útil, como por exemplo celulares e notebooks, eles possuem bateria integrada. Então eles precisam ter processadores que, além de ter que trabalhar em realizar várias operações, seja potente, ele também precisa fazer a questão do gerenciamento da energia, faça com que a bateria dure do notebook e do celular. Então, são vários fatores que devem ser levados em consideração